Bom, presidente, só para mostrar para o senhor, não vou abrir porque não dá tempo, eu tenho aqui, que até quer mostrar para a câmera, 214 xerox da revista Veja, acompanhando desde junho até outubro tudo que a revista Veja falou do senhor e do presidente Lula. Então, é um material também, depois eu vou enviar para o senhor. Eu gostaria. Ok? Está tudo aqui. Então, dentro desse material empírico, presidente, da revista Veja, no período de junho a outubro de 94, a medição de centímetro-coluna mostra que o senhor teve mais vantagem frente ao seu opositor candidato Luiz Inácio Lula da Silva. Só que o senhor teve mais centímetro-coluna, mas também as notícias não foram todas matérias favoráveis ao senhor, matérias que foram duras também com o senhor. Como o senhor analisa ou analisou na época esses dados? Isso ajudou o senhor na sua eleição? Olha, eu não tinha essa informação. Porque tem muita coisa... porque muita gente fala, a revista Veja favoreceu o Fernando Henrique. Mas como eu estou estudando todo esse material, o senhor levou uma boa paulada. E nem sempre aqui. Justa. Mas eu o senhor não tinha essa informação? Não, eu não tinha essa informação. Na verdade, então eu faço questão de mandar para o Instituto na época. Viu? Outro dia eu recebi da Veja uma coisa que eu também não sabia. Eu apareci, acho que, em 17 capas da Veja, não como um candidato, a vida inteira, né? O que é muito, né? Nem sempre a figura principal, mas referência na capa. E muitas vezes fotografia e não sei o quê. Certamente o Lula apareceu bastante mais, porque vem desde o tempo do sindicalismo. E não por acaso o Lula e eu que fomos presidentes, né? Mas não é o que a Veja nos tenha feito. A Veja vê aqui, porque nós fizemos coisas. É o cotidiano. Notícias, né? Então eles refletem isso, né? O candidato, ou a pessoa, o cidadão, fica achando que tem uma conspiração, não sei o quê. Quando você vai com mais calma, não é bem assim. Quer dizer, você vê, vai falar agora com o pessoal do PSDB. Não é possível, só aparece o Lula, a televisão só fala em Lula, 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 Lula. Bom, no meu tempo dizia a mesma coisa, porque o presidente da República em si mesmo é um fato, não é importante. Então, a mídia não tem outro jeito, ela vai registrando. E se o outro lado não faz alguma coisa, uma pirueta para aparecer, não registra. Né? A imprensa é assim, não adianta chorar, ela é assim, né? E não creio que eles tenham querido me falar. Talvez, até possa admitir, que dada a visão que a revista Veja tem da economia e do mundo, ela achasse que era melhor que fosse eu do que o Lula. Né? Mas ela não tem, mesmo que quisesse, possibilidade de torcer. Não teria como, teria que noticiar as coisas. Né? Então eu não acho que seja decisivo. Tá. Só para que eu não fiz... Então, essa entrada agora desse segundo bloco é a campanha eleitoral de Fernando Henrique Cardoso para presidente nas páginas da revista Veja em 94. Presidente, a revista Veja do dia 8 de junho de 94, na página 33, não vai dar para mostrar por causa do nosso tempo, traz em sua manchete o seguinte: o vermelho e o negro. O tucano Fernando Henrique Cardoso diz que é mulato e o PT tira o vermelho de seus cartazes. As raças e as cores entram na campanha. E na página 34, na seção Brasil, o título é Festival Furta-Cor. Na barganha de votos, Lula abandona o vermelho da esquerda e Fernando Henrique diz que é mulatinho e tem um pé na cozinha. Esta matéria o senhor a considera ou a considerou positiva ou negativa? E o porquê? Eu acho positiva, vendo assim de geral. Na verdade, isso foi curioso. Quem falou a frase não fui eu, foi o Mário Covas. Nós estávamos aí no ABC, qualquer coisa de uma empresa, uma fábrica, né? E o Mário falou, bom, você tem um pé na cozinha. Bom, eu digo, pode ser. E isso pegou. E aí me criticaram uns, porque disse, não, essa frase já em si é racista, não sei o quê. Minha intenção foi outra. Olha aqui, o Brasil é um país de mestiços. Eu estudei negro, estudei escravidão no Brasil, né? O preconceito racial. É bom que se diga que eu sou mulato. Inclusive, na época da ditadura, o senhor estava preparando uma tese de doutorado sobre o negro no Rio Grande do Sul. Eu fiz a tese. O senhor fez a tese, aliás. Defendi a tese. Que te deu um preparo para entender discutir o assunto, coisas, a questão. Né? Então, eu digo, olha, é bom que alguém que tenha a posição que eu tenho, diga, olha aqui, eu sou mestiço. Uma vez veio o Papa aqui ao Brasil, e o Papa foi lá me visitar no Palácio das Laranjeiras, a minha e a minha família. E o Papa fez um discurso fantástico sobre os índios do Brasil. Quando estávamos só nós dois, eu digo, olha aqui, eu acho que o seu discurso foi, Santo Padre, foi fantástico, sobre índio. Agora, o nosso problema maior são os negros. Aí eu digo, põe a sua mão aqui, ele botou a mão dele, põe a sua mão aqui.
A minha é mais escura. A do Papa, ele é branco. Eu digo, o senhor acha que eu sou branco? Porque nós temos essa ilusão. É difícil o brasileiro branco. Né? É verdade. E é difícil que eles que aceitem isso. Eu digo, por que você acha que eu sou branco? Né? Aqui tem uma mistura, deve ter índio também, e provavelmente no meu caso até mais índio, né? Porque minha mãe nasceu em Manaus, mas é de família de Alagoas, isso. Mais índio. Dona Naide. Ela não parecia índia, mas tem que ter. Né? Então eu digo, é bom que a gente diga, olha aqui, isso aqui é um país mestiço e as pessoas têm que assumir a mestiçagem. É verdade. Então eu não acho negativo isso. Eles pensam que eu fiz isso por eleitoralismo. Não foi. Mas partiu do Mário Covas e daí... O Mário Covas usou a expressão, eu usei, mas é verdade. Então, não foi por ele, é porque eu acredito nisso. Você tem que dizer, olha aqui, que bobagem é essa? Nós aqui somos misturados. Tem gente muito branca, tem gente tem negra, e a maioria é uma mistura, e isso não tem importância. Né? Foi isso. Bom, presidente, na página 35 tem uma caricatura onde aparece o senhor e os candidatos opositores, Orestes Quercia e Lula. Como o senhor interpreta ou interpretou a tal caricatura do cartunista aí? Que essa aqui eu vou mostrar rapidinho para o senhor. Não sei se o senhor lembra dessa caricatura. Acho que eu vi aí. Não, pode mostrar. Deixa eu... página 7. Foi uma caricatura muito interessante, que ela mostra como o senhor trabalhou com o símbolo das mãos. Ah, né? É verdade. Como que o senhor interpreta essa caricatura? Esse aqui Orestes Quercia. O que eles estão dizendo aí? O Lula não tem um dedo. Não tem um dedo. Então não é tão completo. O outro usa a mão para coisas que não são as melhores. E aqui, é a favor, né? A favor. É só para deixar, porque... Ótimo. Também, presidente, na revista Veja do dia 29 de junho de 94, na página 38, o jornalista Expedito Filho tem o seguinte título e subtítulo: Dupla gestação. Como surgiu o plano dentro da equipe e como, dentro do plano, fortaleceu-se uma candidatura? Neste momento, o senhor achou que a eleição já estava ganha? A confiança era 100% no senhor? Quanto em percentual o senhor estava nas pesquisas? O senhor se lembra? Que dia foi? Foi na revista Veja do dia 29 de junho de 94, Não, ainda estava na mal. página 38. Não, porque eu só senti, como eu disse aqui, firmeza em julho. Até aí não. Então o senhor não se sentiu garantida? Não. Porque ele fez a dupla gestação, Não. que foi muito interessante. Até escreveu um livro sobre o senhor, Expedito Filho, né? Na revista Veja do dia 10, presidente de agosto de 94, página 34, seção horário eleitoral, o título da matéria é A Mágica de Nizam com o uso de recursos de cinema no programa de FHC. Publicitário colhe elogios dos eleitores e até dos adversários. O Nizam realmente fez a mágica para o senhor vencer as eleições ou não? Caso não tivesse usado os recursos de cinema em 35 milímetros, que foi até uma inovação na época, e sim em fitas de videotape, alteraria o resultado das eleições, o senhor acha? Pouco, porque né, o que deu resultado mesmo foi o povo sentir firmeza no real. Né? Agora, claro que o Nizam ajudou aqui, o povo sentisse, visse que estava sentindo firmeza. É mais isso. Ele desperta aquilo que está, digamos, já embutido no povo. Então, eu não posso negar a importância do modo que ele fez a comunicação, o trabalho dele, mas claro que só pôde ter o trabalho porque tinha o real, porque tinha o meu trabalho. É uma conjunção. Bom, presidente, tem uma foto do senhor com o seu vice-senador Marco Maciel, sempre foi um homem discreto, de poucas palavras. Esse comportamento era estratégico ou é mesmo o temperamento dele? Até porque, eu estou fazendo a pergunta, porque na revista Veja de 24 de agosto, na página 22, o senhor afirma que o Marco Maciel terá muitas atribuições como vice, porque tem enorme capacidade negociadora. Isto se cumpriu? O Marco é absolutamente discreto. Esse é o temperamento dele. É a natureza dele mesmo. Ele é absolutamente discreto. Diferente do José Alencar hoje, que é mais falante. Né? Agora, o Marco ajudou muito, justamente nessa função negociadora. Sempre que havia um problema no Congresso, era o Marco que ajeitava. Né? O Marco é uma pessoa muito confiável. Né? Então, é verdade que ele foi utilizado. E mais, eu fiquei fora do Brasil várias vezes. O Marco assumiu muitas vezes. Nunca teve o menor ruído. Marcos foi... às vezes eu nem avisava ele que eu ia embora.
Outros avisavam e tal, não precisava, porque a coisa funcionou realmente muito bem. Presidente, já está terminando. Na matéria de capa da revista Veja do dia 21 de setembro de 94, o senhor fique à vontade para responder ou não. Ruth Cardoso sai do casulo. Quem é, como vive e o que pensa a antropóloga casada com o candidato tucano. O senhor pode falar um pouco sobre Dona Ruth? Esta matéria ajudou no seu índice de crescimento nas pesquisas? Eu não sei se ajudou no índice de crescimento, porque a Ruth era muito discreta, né? E a Ruth só apareceu mais do que ela fez depois que ela morreu, porque ela era muito reservada. Mas ela, certamente, a Ruth sempre ajudou nas campanhas. E ela ajudou de que maneira? Ela ajudou mais na formulação de programas, na discussão do papel da mulher, nos programas sociais. Ela sempre ajudou. Tem uma fotografia que eu tenho por aí, da Ruth, num desses comícios, eu acho que ainda na campanha das diretas. Só que ela não está no palanque, ela está no povo. E ninguém sabe que ela é minha mulher, né? A Ruth sempre foi muito discreta e muito eficaz, né, no auxílio. Mas como ela nunca deixou que se utilizasse isso como um instrumento de propaganda, ela nunca permitiria, né, que se utilizasse, eu não creio que isso tenha afetado os índices de popularidade. O problema da mulher, como diz os amigos e da família, é o oposto, é quando eles afetam negativamente, né? A Ruth nunca fez nada que pudesse ser contado negativamente. Então, nesse sentido, sim, foi muito, muito positiva a ação dela. Tá. Presidente, a última pergunta. Para a alegria da Patrícia Scarlatti, que gentilmente, né, ela tem o controle aqui na agenda do presidente. E para terminar, presidente, o Real continua firme, completou ano passado 15 anos, não é isso? É. Como o senhor se sente hoje, realizado? Acha que poderia ter contribuído mais? E o futuro político do Brasil com tanta corrupção? O senhor pode... Bom, que eu podia ter realizado mais, a gente sempre acha, eu sempre acho. Sempre que você vê... o negócio de ser engenheiro de obra feita é mais fácil, né? Então, quando eu olho para trás, eu podia ter feito isso, podia ter feito aquilo. Nas circunstâncias, a gente sempre está tentando fazer o melhor que pode. É claro que a estabilidade está aí, né? É fruto de muita gente, não é só de mim. Se não fosse eu ser ministro da Fazenda naquela época, não haveria, nesta forma, ou naquele momento, não haveria estabilidade, porque a inflação era muito grande, a descrença era muito grande, e é preciso juntar um conjunto de fatores para poder funcionar. Mas ela é fruto também do presidente Itamar, que ajudou, da equipe econômica especialmente, do Brasil que entendeu, do fato de que nós ficamos 8 anos no governo, do fato de que o Lula entendeu que a estabilidade era positiva. Então, a estabilidade, no fundo, é uma construção da qual, se eu fui quem deu o pontapé inicial e talvez o primeiro gol, ela precisa continuar dando o pontapé e fazer gol, senão volta para trás. Então, é um processo complexo. Claro que eu estou contente desse ponto de vista, né? Mesmo do ponto de vista em geral do Brasil, quando eu vejo, o Brasil sim, é claro, mas nós ajudamos a fazer. Se você for ver o que acontece hoje, é difícil explicar sem entender o que aconteceu antes. E isso não é monopólio de mim, nem do presidente Itamar. Por exemplo, pega a mesma questão econômica. Se não fosse, no tempo do Sarney, ele ter acabado com a conta movimento, que era uma confusão entre Banco Central e Banco do Brasil, e ter criado a Secretaria do Tesouro, nós estaríamos em situação mais difícil. Então, a gente tem que entender que um país se constrói através de gerações. Então, naquele momento, acho que tive um papel importante. Acho que muitas coisas, como eu disse aqui, do que nós fizemos, estão aí mais ou menos estabelecidas. Digo mais ou menos porque você veja, as agências regulamentadoras, né, estão aí, mas estão esvaziadas, porque o governo atual não acredita muito nisso, ele é mais interferente, né? E a privatização, eu sempre fui favorável a privatizar algumas coisas e não todas as coisas. E fazia de maneira transparente e limpa e para aumentar a competição, né? Não para ter monopólio privado. Ela está aí, não houve retrocesso na privatização. Há tentativas e tal, mas está aí. Quer dizer, a mudança do foco na questão social, essa questão das bolsas, havia uma forte oposição do PT ao que se chamava de transferência de renda, porque era o BID e o Banco Mundial quem propunham isso. Agora é bandeira do PT, quer dizer, então foram incorporadas ao país. A gente fica feliz de ver, embora outros queiram se apropriar e tal, isso é história de mostrará, se é que vai mostrar alguma coisa, né? Mas enfim,
Então, nesse sentido, eu acho que sim. Agora, a outra pergunta, que é corrupção, bem, essa é uma praga danada, né? Porque você tem vários, em toda parte tem algum tipo de corrupção. Corrupção implica em comportamentos que desviam, né? Regra, lei, tudo bem, é necessário, importante, tribunais, mas se a pessoa não for correta, ela acha um modo de não fazer, né? E o que é ruim no Brasil, e que é crescente, na verdade, é que se aceita isso. O que é ruim que nos últimos tempos, que me parece grave, é a leniência. E aí o próprio presidente da República vai lá, não foi nada, são os aloprados. A fotografia não prova corrupção, você está lá, na boca da botija. Quer dizer, mesmo que legalmente não prove, não pode dizer isso, porque dá a dizer, olha aqui, no fundo você está dizendo, pode fazer. Então, essa leniência, que não é só dos homens políticos, a sociedade está aceitando muito, né? Pessoas sabidamente comprometidas com a corrupção são aceitas da sociedade. Veja, a própria mídia volta a procurá-los para que deem entrevista, para que opinem. Não há o estigma, e esse aqui está fora, porque não há o estigma. Então, isso é grave e tem a ver com instituições, precisa de regras, tem a ver com comportamento individual, precisa de moral, mas tem a ver também com uma cultura de aceitação disso. Isso não é no Brasil. Nós temos que recriar valores que restringam esse tipo de aceitação da corrupção como se fosse uma coisa normal. Outro dia, como a Ruth morreu, nós chamamos um advogado para fazer a partilha. E eu disse, eu tenho esse apartamento onde eu moro, tenho uma casa em Biúna que eu tenho há 40 anos e tenho X mil reais no banco. Eu disse, e o resto? Mas que resto? Ele disse, mas o senhor foi tudo no Brasil? Só, mas eu não fui ladrão. Ele até botou no jornal que meu patrimônio era muito parcimonioso. Foi uma entrevista recente agora? Não, foi no Rio, botou já faz uns meses. Ah, tá. É muito parcimonioso o meu patrimônio. Eu acho que eu estou muito bem, porque eu sou professor, nunca vivi tão bem assim, graças ao que eu falo. Porque eu não tenho aposentadoria de presidente, não existe isso. Eu só tenho... não existe aposentadoria de presidente? Não. Porque muita gente acha que tem aposentadoria. Existia, mas acabou. O último que tem direito é o presidente Sarney. Os outros não têm. Então, eu tenho aposentadoria da USP só. O resto eu vivo do que eu falo, ou do que eu escrevo. O que eu acho ótimo, eu vivo do meu trabalho, né? Mas eu não tenho riqueza acumulada. Mas o espantoso é achar que eu deveria ter, porque fui tudo. Fui senador, fui ministro do Exterior, ministro da Fazenda, presidente da República, 2 vezes e tal. E daí? Se você não rouba, você pode viver bem, decentemente, como um professor de prestígio, que eu fui sempre, bastante, né? Então, eu sempre vivi nos padrões da classe média bem. Agora, ficar rico na política é inaceitável. Eu vejo aí tanta gente tem um patrimônio enorme, não teve outra função, a não ser, não pode ser, não tem jeito de ser, né? Mesmo quando eu vi uma declaração de bens do presidente Lula, quando ele foi candidato à reeleição, ele tinha não sei quantas centenas de milhares de reais aplicados, pode ter. Agora, perguntaram, não a ele, mas a Casa Civil, não, foi o que ele acumulou na presidência. Isso não. Porque o salário da presidência, no meu tempo, era 6 mil reais. Né? Agora pode ser um pouco mais, 8 mil. Não dá para acumular. Pode ser legítimo, mas não foi da presidência. Entendo. Né? Porque do que você ganha na vida pública, você pode ter uma boa vida, razoável, mas não pode ser rico. Presidente, eu quero agradecer ao senhor pela entrevista. O senhor tem um recado aí para o prefeito Vargas Negra, aproveitar o vídeo? Eu só quero que você, Vargas, continue sendo como você é. Você foi dos que mais contribuíram para o Brasil mudar, na educação, na saúde e agora em Piracicaba. Vá em frente. Eu quero agradecer ao senhor. Muito obrigado pela sua atenção, viu? Obrigado a vocês. O senhor não sabe o quanto que é valiosa para essa minha dissertação de mestrado. Que você tenha êxito lá. Muito obrigado, viu, presidente? Obrigado. Um abraço. Eu achei que... Grandes incentivadores do PIS é o prefeito Vargas Negra, né? E o Maiolo, que é o vice-presidente, manda essa camisa para o senhor, o número 10, com muito carinho que ele falou, com escrito Fernando Henrique aqui. Tá bom, vamos lá. Tá ok? Se ele soubesse como eu sou perna de pau, não daria. Aí, eu queria até ver com o senhor, se o senhor permitiu, eu queria até fazer uma foto só do senhor segurando a cabeça, o senhor permitiu? Segurando sim, vestido não. Não segurando assim, ó, virando, assim, do outro lado. É porque, como vai completar os 100 anos agora, vira do outro lado, por favor. O senhor autoriza a usar a imagem? Claro. Só um minutinho, Fábio, deixa eu esconder aqui. Porque já é propaganda da... Para o senhor permite usar lá no... Claro.
Isso aqui é o nosso reitor também da Unimep. Depois o senhor abre aí, mandou um presente lá da universidade para o senhor, tá ok? E um cartão meu também deixar para o senhor aí em agradecimento a essa entrevista. Ô, presidente, desculpa o abuso aí, mas... Imagina, foi um prazer. Tenha sorte aí, viu? Eu posso tirar uma foto? Deixa eu tirar uma foto suas com ele? Vamos tirar você. Tira vocês três antes. Isso. Esse é pro meu filho. Queria muito estar aqui.